Na manhã fria de 28 de novembro de 2020, um grupo de trabalhadores da cidade realizava suas tarefas de rotina, sem imaginar que aquele dia tomaria um rumo horrível. O que inicialmente parecia ser um manequim descartado, revelou-se algo muito mais perturbador. O corpo sem vida de uma jovem mulher deitada no chão. A cena era assombrosa. O corpo da mulher estava completamente nu, exposto à vista de todos, à beira da estrada. O supervisor, ao perceber a gravidade da situação, não perdeu tempo e ligou para o 911. Os socorristas chegaram rapidamente, mas o que encontraram estava longe de ser uma cena de crime comum. O corpo havia sido deixado em um local aberto, sem qualquer tentativa aparente de escondê-lo ou disfarçá-lo. Não havia roupas, nem pertences pessoais, nenhum tipo de identificação. Nada que pudesse indicar quem era aquela jovem ou como ela havia parado ali. À medida que os investigadores trabalhavam para identificar a vítima, o caso começou a tomar forma. Logo descobriram seu nome: Alexis Sharkey. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Hoje, exploraremos um caso de crime real e examinaremos as evidências e fotografias de uma mulher chamada Alexis Sharkey, nascida em 25 de janeiro de 1994, em Warren, Pensilvânia. Desde o início, ela parecia destinada ao sucesso. Filha de Michael e Stacy, pais amorosos e solidários, Alexis cresceu em uma família unida que incluía suas duas irmãs. Sua infância foi marcada por carinho, incentivo e uma base sólida de valores que a prepararam para os desafios da vida. Seus pais frequentemente comentavam sobre como Alexis demonstrava qualidades que inevitavelmente a levariam ao sucesso. Um carisma natural, inteligência e uma personalidade brilhante que iluminava qualquer ambiente. Alexis não era apenas bonita, ela era magnética, o tipo de pessoa que todos queriam ter por perto. Além de sua personalidade radiante, Alexis era excepcionalmente talentosa academicamente. Sua mente analítica e sua sede por conhecimento a destacavam entre seus colegas. Ela tinha uma curiosidade insaciável sobre o mundo e era descrita por seus pais como alguém viciada em aprender. Após vários anos de excelentes resultados acadêmicos, Alexis se formou na Universidade de Pittsburgh em 2016, com bacharelado em Biologia e minoração em Nutrição e Psicologia. Essa conquista acadêmica era uma prova de sua determinação e intelecto, marcando-a como alguém não apenas destinada ao sucesso, mas também disposta a trabalhar incansavelmente para alcançar seus objetivos. Com aspirações de ingressar na escola de medicina, Alexis parecia ter sua vida cuidadosamente planejada. Depois de anos de estudo rigoroso, decidiu fazer um ano sabático merecido antes de seguir seu diploma médico. Ela embarcou em uma jornada de autodescoberta e aventura, viajando para novos lugares e absorvendo experiências que moldariam sua visão de mundo. Para se sustentar nesse período, Alexis trabalhou como garçonete. Sua aparência deslumbrante e personalidade vibrante a tornaram popular entre os clientes, especialmente entre os grupos de homens que frequentavam o bar para assistir a esportes. Seu carisma natural, combinado com sua forte ética de trabalho, a tornava excepcionalmente bem-sucedida nesse emprego. Em pouco tempo, ela formou um círculo de amigos e conhecidos e começou a dominar esse novo e empolgante capítulo de sua vida. No meio de 2017, Alexis anunciou com alegria seu noivado, um marco que simbolizava esperança e entusiasmo para o futuro. No entanto, a felicidade foi passageira. Apesar da promessa inicial do relacionamento, ele chegou a um fim abrupto e doloroso, deixando Alexis de coração partido e emocionalmente abalada. Durante semanas, ela lutou contra ondas de tristeza e incerteza quanto ao futuro. Felizmente, Alexis não estava sozinha em sua dor. Encontrou consolo e força no apoio inabalável de suas amigas, que se reuniram ao seu redor nesse momento turbulento.
O incentivo constante delas teve um papel essencial em ajudá-la a superar a tempestade emocional e iniciar uma nova fase de sua jornada. Pouco tempo depois, um novo capítulo começou a se desenhar na vida de Alexis, um que traria emoção e complexidade. Foi durante seus turnos no bar em que trabalhava que ela conheceu Tom Sharkey, um cliente regular cuja personalidade magnética imediatamente chamou sua atenção. Tom, um homem de pouco mais de 40 anos, exalava um charme carismático que o fazia se destacar. Sua ampla experiência como consultor na indústria do petróleo adicionava um ar de mistério e sofisticação que Alexis não conseguia resistir. Apesar da grande diferença de idade, Alexis tinha pouco mais de 20 anos na época. Uma conexão inegável floresceu entre eles. A personalidade expansiva de Tom, junto com suas experiências de vida, cativaram Alexis, e o relacionamento deles rapidamente se transformou em algo profundo e significativo. Determinada a garantir um futuro melhor para si mesma, Alexis continuou trabalhando em vários empregos, enfrentando longas horas e uma rotina exaustiva. No entanto, o ritmo intenso começou a afetar seu bem-estar. Ela ansiava por um estilo de vida que lhe proporcionasse mais liberdade, segurança financeira e realização pessoal. Foi nesse período que ela descobriu o mundo do marketing multinível, MLM, que parecia oferecer a oportunidade que ela tanto buscava. Entusiasmada para abraçar esse novo caminho, Alexis entrou em uma empresa de MLM especializada em produtos de beleza e bem-estar. Com seu carisma natural, habilidade de se conectar com pessoas e determinação inabalável, ela rapidamente começou a prosperar em sua nova empreitada. Em apenas um mês, tomou a ousada decisão de deixar o emprego no bar e se dedicar totalmente ao seu negócio de MLM. Seu trabalho árduo e dedicação renderam resultados além de seus sonhos. Alexis ascendeu rapidamente dentro da organização, recebendo reconhecimento e conquistando o prestigioso título de diretora executiva. Nesse ponto, sua renda mensal ultrapassava impressionantes $34 mil, um testemunho de sua ambição e habilidade nos negócios. O sucesso profissional de Alexis foi acompanhado por sua presença crescente nas redes sociais. Ela construiu uma base substancial de seguidores no Instagram, onde o conteúdo era cuidadosamente planejado para atrair atenção e inspirar outras pessoas. Suas postagens, frequentemente mostrando eventos glamurosos, ambientes luxuosos e momentos de celebração, eram projetadas para transmitir um estilo de vida de sucesso e abundância. Brindes com champanhe, festas em iates e viagens exóticas não eram meros caprichos para Alexis. Eram ferramentas estratégicas que reforçavam o encanto de sua marca e de seu negócio. Em 2019, ela já havia se estabelecido como uma figura de destaque no mundo do MLM e conquistado uma base de fãs expressiva nas redes. Embora fosse frequentemente rotulada de influenciadora, Alexis preferia se ver como uma mulher de negócios que havia trabalhado arduamente por seu sucesso. Enquanto sua carreira florescia, sua vida pessoal também parecia prosperar. Seu relacionamento com Tom se aprofundou e o casal parecia genuinamente feliz. Ambos compartilhavam um amor pela aventura e uma disposição para mudanças, o que os levou a uma decisão significativa em agosto de 2019: deixar o Texas e se mudar para o Colorado. A mudança simbolizava um recomeço, uma chance de explorar novas oportunidades e experiências juntos. Contudo, por razões conhecidas apenas por eles, sua estadia no Colorado foi breve. Antes de retornar ao Texas, Alexis e Tom embarcaram em uma viagem inesquecível de carro pelos cenários deslumbrantes do Colorado, Novo México, Arizona e Utah. A jornada foi mais do que um descanso pessoal. Foi uma oportunidade para Alexis criar conteúdo envolvente para suas redes sociais, documentando as viagens e compartilhando aventuras com seu público cada vez maior. Meses depois, em dezembro de 2019, Alexis e Tom formalizaram seu compromisso, casando-se em uma cerimônia civil no Colorado. Em janeiro de 2020, voltaram para o Texas e se estabeleceram em Houston, prontos para construir uma vida juntos. Por um tempo, parecia que seus sonhos estavam se concretizando.
No entanto, o mundo logo foi abalado com o surgimento da pandemia, mudando completamente a vida de todos. Para Alexis, a crise global foi uma ruptura sísmica. Os bloqueios e restrições paralisaram seu estilo de vida antes vibrante. Incapaz de viajar livremente, recrutar pessoas para o negócio de MLM ou vender produtos com a mesma facilidade, Alexis foi obrigada a enfrentar uma nova realidade difícil. Determinada a se adaptar e superar, ela recorreu a uma nova plataforma para sustentar seu negócio e se conectar com o público. O TikTok tornou-se seu palco virtual, permitindo que ela interagisse com seguidores por meio de promoções de produtos, histórias pessoais e conteúdo divertido. Seus vídeos exibiam uma mistura de roupas glamurosas, drinks criativos e momentos de seu dia a dia, oferecendo inspiração e escapismo ao público. Essa mudança estratégica não apenas permitiu que Alexis mantivesse sua renda, mas também expandisse seu alcance durante um período incrivelmente desafiador. Contudo, em novembro daquele ano, a vida de Alexis mudou drasticamente. No início do mês, ela fez uma viagem com uma amiga próxima para Marfa, Texas, uma pequena cidade conhecida por seu charme artístico e luzes misteriosas. A viagem parecia ser apenas um breve descanso, mas foi seguida por uma aventura ainda mais surpreendente. Uma viagem a Tulum, no México, com um grupo de amigos. Notavelmente ausente dessa viagem estava seu marido, Tom, algo que não passou despercebido por quem conhecia o casal. Foi a primeira vez desde o casamento que Alexis viajou sem ele, uma decisão que gerou curiosidade e especulações entre seu círculo de amigos. Em Tulum, Alexis parecia vibrante e despreocupada, postando frequentemente nas redes. Compartilhou fotos ensolaradas das praias, ruas coloridas e festas animadas com amigos. Entre essas postagens, uma chamou atenção. Ela expressou seu amor por Tulum e afirmou que poderia se ver morando lá algum dia. Embora a frase parecesse inocente, sugeria possíveis mudanças em sua vida pessoal e prioridades. Amigos que viram a publicação não puderam deixar de se perguntar se havia algo mais por trás daquela declaração. Com a chegada do Dia de Ação de Graças, Alexis voltou para casa, mas seu comportamento começou a mudar sutilmente, causando preocupação silenciosa entre seus familiares. Embora continuasse se comunicando com eles, havia momentos em que parecia distante. Quando disse à família que não voltaria à Pensilvânia para o feriado, sua mãe ficou desapontada, pois esperava passar esse tempo com ela. Alexis reassegurou que visitaria no Natal, o que trouxe algum alívio. No Dia de Ação de Graças, 26 de novembro de 2020, Alexis enviou mensagens curtas à mãe, desejando-lhe boas festas. Quando a mãe sugeriu uma ligação, Alexis recusou, dizendo estar ocupada. Algo incomum para ela, que sempre fora atenciosa com a família. Naquela noite, Alexis postou fotos do jantar de ação de graças online, revelando que estava celebrando com sua amiga Tânia, e não com o marido. As fotos mostravam uma refeição aconchegante e festiva, mas a ausência de Tom era evidente. Mais tarde, pouco antes da meia-noite, outra amiga chegou para buscar Alexis para sair. As duas foram a um bar local, onde ficaram até cerca de 3 da manhã. Naquela hora tardia, Alexis enviou uma mensagem para Tânia, perguntando se poderia buscar alguns pertences que havia deixado em sua casa. Infelizmente, Tânia já estava dormindo e não viu a mensagem até a manhã seguinte. No dia seguinte, Alexis desapareceu e não havia nenhum sinal dela. Sua ausência foi imediatamente alarmante para quem conhecia sua rotina. 27 de novembro, a Black Friday, era um dia importante para Alexis profissionalmente. Normalmente, ela passava o dia promovendo ofertas especiais e interagindo com seu público online, pois essa data era um dos pilares de sua estratégia de negócios. No entanto, naquele dia, Alexis permaneceu completamente silenciosa nas redes sociais. Para alguém que documentava meticulosamente sua vida e dependia fortemente de sua presença online para o sustento, esse silêncio incomum causou choque e preocupação entre amigos e seguidores. O último contato conhecido de Alexis com qualquer pessoa ocorreu por volta das 6h30 da manhã.
Depois disso, seu telefone ficou em silêncio. Mais tarde, Tom enviou uma mensagem de texto para John, o namorado de uma das amigas próximas de Alexis. Na mensagem, Tom perguntou se John tinha notícias de Alexis, explicando que não havia nem falava com ela havia algum tempo. Alarmado com essa revelação, John começou a entrar em contato com outras pessoas em uma tentativa de localizá-la. Apesar de seus esforços, ninguém tinha informações sobre o paradeiro de Alexis. Para uma mulher que raramente ficava sem o celular e era conhecida por se comunicar constantemente, essa ausência total de contato era profundamente perturbadora. John decidiu ligar diretamente para Tom para discutir a situação, e os dois conversaram por cerca de 45 minutos. Durante essa conversa, Tom revelou que Alexis estava desaparecida. Ele afirmou que os dois tinham discutido na noite anterior e que ela saiu logo depois. No entanto, conforme a conversa prosseguia, John começou a perceber inconsistências gritantes na versão de Tom. O relato de Tom mudava repetidamente, levantando sérios sinais de alerta. Em determinado momento, Tom negou que tivesse havido qualquer discussão, contradizendo sua própria declaração anterior e alterando detalhes importantes da história. Primeiro, Tom disse que Alexis saiu de casa descalça, em um rompante de raiva. Mais tarde se contradisse, afirmando que ela usava tênis de corrida. Ele também apresentou explicações conflitantes sobre como ela havia deixado o local. Em uma versão, Tom afirmou que Alexis havia escalado a cerca que cercava a propriedade. Em outra, disse que ela entrou em um carro preto que estava esperando do lado de fora. Alternativamente, sugeriu que ela poderia ter saído a pé. As contradições continuaram, inclusive sobre se Alexis havia levado o telefone consigo ou não. Essas narrativas inconsistentes criaram mais confusão do que clareza. Eventualmente, Tom parou de apresentar versões diferentes. Ele disse a John que usou um aplicativo para rastrear Alexis e o carro preto em que acreditava que ela havia entrado. Segundo ele, tentou seguir o carro, mas perdeu o sinal do celular durante a perseguição. Tom afirmou que parou em um posto de gasolina, sem saber o que fazer em seguida, e ficou lá por 2 horas. Depois disso, começou a ligar para os amigos de Alexis, perguntando se alguém a havia visto ou buscado. Apesar de suas explicações, a situação continuava nebulosa e suas ações não ajudaram a esclarecer o que havia acontecido com Alexis. Enquanto isso, Alexis não postava nada nas redes sociais há mais de 12 horas, algo totalmente fora do comum. Mesmo quando não podia comparecer a algum evento planejado, ela sempre avisava seus amigos ou seguidores. Esse silêncio aumentou ainda mais a preocupação. À medida que a apreensão crescia, Tânia, uma das amigas mais próximas de Alexis, ficou cada vez mais aflita. Ela ligou e enviou mensagens diversas vezes, com a preocupação crescendo a cada tentativa sem resposta. Quando Alexis continuou sem responder, Tânia ficou em pânico. Determinada a descobrir o que estava acontecendo, decidiu ir até a casa de Alexis e Tom. Ao chegar, tocou a campainha repetidamente, bateu a porta e tentou ligar para os dois do lado de fora. O silêncio era ensurdecedor. A casa parecia completamente vazia, sem qualquer sinal de movimento. Inicialmente, Tânia hesitou em envolver a família de Alexis, com medo de causar pânico desnecessário, especialmente se Alexis apenas precisasse de um tempo sozinha após a discussão com Tom. Mas conforme as horas se transformaram em um dia agonizante, a inquietação de Tânia tornou-se insuportável. Finalmente, ela decidiu ligar para a mãe de Alexis, Stacy, em busca de conselhos. Para sua surpresa, Stacy já sabia sobre o desaparecimento. Segundo ela, Tom havia entrado em contato mais cedo, explicando que os dois haviam discutido e que Alexis saíra logo depois. A reação calma de Stacy intrigou Tânia, pois parecia fora do comum que uma mãe permanecesse tão serena diante de uma situação tão grave. Enquanto isso, o comportamento de Tom se tornava cada vez mais estranho. Ele continuava a contatar os amigos de Alexis, perguntando se alguém a tinha visto ou a buscado em um carro preto. Todos negavam saber de qualquer coisa, mas Tom persistia, demonstrando desespero. Na noite de 28 de novembro de 2020,
Alexis já estava desaparecida há mais de 24 horas. Suas amigas, frustradas com a falta de ação e profundamente preocupadas com sua segurança, decidiram agir por conta própria. Elas foram à polícia e registraram um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, um passo crucial que, surpreendentemente, não havia sido tomado por Tom. Assim que o relatório foi oficialmente registrado, Tom foi notificado, mas sua reação não trouxe nenhum alívio para as amigas cada vez mais angustiadas de Alexis. Pouco depois, as amigas de Alexis recorreram às redes sociais em um esforço desesperado para encontrá-la. Publicações inundaram o Instagram e o Facebook, com fotos de Alexis e mensagens urgentes. "Você a viu?" Os posts detalhavam seus últimos movimentos conhecidos e pediam que qualquer pessoa com informações entrasse em contato. A esperança era que alguém, em algum lugar, tivesse a chave para desvendar o mistério de seu desaparecimento repentino. Enquanto amigos e familiares trabalhavam incansavelmente para encontrá-la, houve um acontecimento aterrorizante do qual eles ainda não tinham conhecimento. Na manhã de 28 de novembro de 2020, um grupo de trabalhadores municipais, realizando manutenção de rotina na Red Hall Lane, uma estrada isolada a cerca de 27 quilômetros do centro de Houston, se deparou com algo que mudaria tudo. À primeira vista, os trabalhadores notaram o que parecia ser um manequim caído à beira da estrada. Achando que era lixo descartado, passaram direto sem parar. No entanto, um pressentimento inquietante os fez voltar para verificar mais de perto. Ao se aproximarem, a suposição inicial desmoronou completamente. O que pensavam ser um manequim era, na verdade, o corpo sem vida de uma jovem mulher. A cena era profundamente perturbadora. O corpo estava completamente nu, deitado no chão. Apesar de estar em uma área de estrada de terra, o corpo estava surpreendentemente limpo, sem sujeira ou detritos esperados em um local assim. Os trabalhadores perceberam a gravidade do que haviam encontrado quando notaram os detalhes naturais dos pés, como os dedos separados, algo impossível em um manequim. Chocados e sem saber o que fazer, ligaram imediatamente para o supervisor, que foi até o local. Após uma breve inspeção, o supervisor chamou o serviço de emergência, 911. Quando os socorristas chegaram, foram confrontados com uma cena que desafiava qualquer expectativa convencional. O corpo estava à vista de todos, sem tentativa aparente de ocultação. Essa falta de esforço para esconder o corpo era incomum e profundamente inquietante, deixando os investigadores perplexos quanto às intenções e motivações do autor. Sem roupas, identificação ou pertences pessoais, os investigadores enfrentaram grandes dificuldades para reconstruir os eventos que levaram àquela trágica morte. A polícia iniciou o processo de identificação e entrou em contato com Tom, o marido de Alexis, como parte das investigações. Quando Tom foi confrontado com o corpo, identificou imediatamente. Era Alexis. A confirmação devastadora abalou profundamente sua família e amigos, que foram informados logo em seguida. O luto foi imediato e esmagador, e as perguntas sem resposta sobre a morte de Alexis apenas aumentaram a dor. Inicialmente, as autoridades não trataram o caso como homicídio. Um exame preliminar do corpo não revelou sinais visíveis de trauma físico, sem cortes, hematomas ou ferimentos que indicassem crime. A ausência desses indícios complicou a investigação, deixando a polícia com mais perguntas do que respostas. Enquanto isso, o tom nas redes sociais mudou drasticamente à medida que a notícia da morte se espalhou. O que antes era uma onda de esperança e pedidos de seu retorno rapidamente se transformou em uma avalanche de homenagens e condolências. Amigos, seguidores e até desconhecidos inundaram as plataformas com mensagens de tristeza e lembranças de Alexis. Mas como costuma acontecer na era digital, o lado sombrio da internet logo emergiu. Especulações sobre as circunstâncias da morte de Alexis fugiram do controle. Teorias infundadas e conspirações começaram a dominar as discussões online. Acusações de crime, rumores sem base sobre substâncias proibidas e outras narrativas sem fundamento. Com o aumento da cobertura da mídia,
A polícia começou a fornecer atualizações públicas. As autoridades revelaram que não havia sinais imediatos de luta no local onde o corpo foi encontrado e confirmaram que a causa da morte ainda estava sendo investigada. Essa falta de respostas concretas criou um vácuo de informação rapidamente preenchido por especulações e suposições. O turbilhão interminável de rumores gerou pressão adicional sobre os investigadores e sobre a família e amigos de Alexis, que tiveram de enfrentar o escrutínio público em meio ao luto. Na busca pela verdade, os investigadores conduziram longas entrevistas com familiares, amigos e conhecidos de Alexis. Embora nenhum deles tenha sido tratado como suspeito, a polícia estava determinada a compreender cada aspecto da vida de Alexis. Repetidas vezes, aqueles que a conheciam descreveram Alexis como uma pessoa vibrante e otimista, alguém profundamente envolvida em seus relacionamentos e em suas ambições profissionais. A sugestão de que Alexis pudesse ter tirado a própria vida foi veementemente rejeitada por aqueles mais próximos dela. Seus pais, em particular, eram categóricos ao afirmar que o suicídio estava fora de questão. Eles destacaram que a personalidade de Alexis e seus planos recentes para o futuro tornavam tal cenário impensável. Durante essas entrevistas, novos e preocupantes detalhes sobre a vida pessoal de Alexis começaram a surgir. Uma amiga próxima, que a havia acompanhado em uma viagem de carro até Marfa, Texas, revelou que Alexis havia confidenciado informações perturbadoras sobre seu casamento com Tom. Embora suas publicações nas redes sociais retratassem um relacionamento idílico, a realidade era bem diferente. Segundo a amiga, Alexis descreveu seu casamento como terrível e confidenciou que temia por sua segurança. Essas revelações assustadoras pintavam um quadro totalmente diferente de sua vida. A amiga também contou que Alexis estava planejando se divorciar de Tom. Eles já haviam começado a separar suas finanças, dividir seus bens e consultar um advogado que havia preparado os papéis do divórcio, aguardando apenas suas assinaturas. Mais informações vieram de outra amiga que havia acompanhado Alexis em sua recente viagem a Tulum, no México. Essa amiga revelou que, durante a viagem, Alexis se aproximou de um DJ de Houston chamado Sebastian. A natureza do relacionamento entre os dois era incerta. Alguns amigos sugeriram que poderia ter sido romântico, enquanto outros insistiam que era puramente platônico. Independentemente disso, era evidente que Alexis e Sebastian compartilhavam uma forte ligação. Ele foi inclusive quem a buscou depois de uma noite em que ela ficou fora bebendo até as 3 horas da manhã. Amigos notaram que Alexis falava de Sebastian com carinho, descrevendo-o como alguém que a fazia sentir-se apoiada durante um período turbulento de sua vida. Apesar dessas revelações, os investigadores tiveram dificuldade em estabelecer um motivo claro para que alguém quisesse fazer mal a Alexis. Seu ceticismo foi ainda mais alimentado pelas gritantes inconsistências nos relatos de Tom sobre a noite em que Alexis desapareceu. Desde o início, suas explicações estavam cheias de contradições. Ele afirmou inicialmente que Alexis havia saído de casa descalça, apenas para depois dizer que ela estava usando tênis de corrida. Sugeriu que ela havia escalado a cerca da propriedade para sair, mas também mencionou a possibilidade de ela ter entrado em um carro preto ou ter ido embora a pé. Essas narrativas conflitantes levantaram sérias dúvidas sobre sua credibilidade e aumentaram as suspeitas ao seu redor. Para tornar o caso ainda mais enigmático, o clima em Houston na noite do desaparecimento de Alexis estava especialmente frio e chuvoso. Os amigos acharam quase impossível acreditar que ela teria saído de casa mal vestida, especialmente descalça, em tais condições. Alexis era conhecida por ser meticulosa e prática, o que tornava improvável que ela saísse sem contatar alguém para pedir ajuda. A maioria de seus amigos morava por perto, e parecia ilógico que ela não tivesse procurado nenhum deles se realmente precisasse de assistência. À medida que a investigação prosseguia, a influência das redes sociais tornou-se uma faca de 2 gumes. Embora ajudassem a divulgar o caso de Alexis, também se transformaram em terreno fértil para a desinformação. Tom, em particular, passou a enfrentar uma intensa vigilância online. Ele afirmou que estava recebendo ameaças de morte de desconhecidos, acrescentando outra camada de tensão a uma situação já caótica.
todos que conheciam Alexis foram orientados a ter cautela com suas atividades nas redes sociais. Amigos e familiares foram incentivados a limitar o que publicavam online ou, de preferência, a se afastarem completamente das plataformas digitais. Embora não houvesse provas concretas que implicassem Tom em qualquer crime, cada nova versão que ele apresentava parecia atrair ainda mais desconfiança. Em uma entrevista particular concedida à mídia, Tom descreveu a última vez em que supostamente viu Alexis. "Eu a vi saindo de casa. Acho que ela estava bêbada. Tentei convencê-la a não dirigir, mas ela não me ouviu. Ela deve ter dirigido naquela noite. Ela era uma pessoa muito deprimida. Eu estava constantemente tendo que animá-la quando ela ficava para baixo." Essa já era a terceira vez que Tom alterava sua versão dos eventos da noite em que Alexis desapareceu. Os amigos e familiares de Alexis, já abalados e sob imenso estresse, não estavam mais dispostos a permitir que sua reputação fosse manchada. Em resposta à entrevista de Tom, eles começaram a se manifestar, concedendo suas próprias entrevistas e apresentando uma perspectiva completamente diferente. Descreveram Alexis como uma pessoa vibrante e alegre, alguém que estava longe de ser deprimida. Segundo eles, Alexis possuía um otimismo inabalável, uma apreciação genuína pela vida e uma habilidade única de enxergar o melhor nas pessoas. Em 19 de janeiro de 2021, surgiu um avanço na investigação. Os patologistas divulgaram suas conclusões, determinando que Alexis havia morrido por estrangulamento. Com essa revelação, seu caso foi oficialmente classificado como homicídio. A notícia pôs fim a grande parte das especulações e teorias conspiratórias online, confirmando o que os mais próximos de Alexis já suspeitavam. Ela havia sido assassinada. As circunstâncias de sua morte eram angustiantes. O relatório do patologista apenas aumentou as suspeitas públicas, especialmente em relação a Tom. Nas redes sociais, pessoas o acusavam abertamente de ser responsável pela morte da esposa. Mesmo assim, Tom continuou publicando imagens de Alexis online, expressando o quanto sentia sua falta e lamentando sua perda. Seu comportamento parecia contraditório e perturbador para muitos, alimentando ainda mais a especulação sobre seu possível envolvimento. Acrescentando a angústia da família, ocorreu um erro burocrático relacionado ao corpo de Alexis. Devido a um erro administrativo, Alexis foi registrada sob seu nome de solteira, Alexis Leigh Robinaud, com Tom designado como seu parente mais próximo. À primeira vista, isso poderia parecer um procedimento padrão, já que Tom era seu marido. No entanto, essa situação se tornou um problema significativo. Anteriormente, Tom havia concordado com os pais de Alexis em transportar seu corpo para essa Pensilvânia, para que pudesse ser sepultada perto da família. Apesar desse acordo, até o dia 18 de janeiro, o corpo de Alexis ainda permanecia no necrotério, e Tom havia deixado de responder a qualquer tentativa de contato. Frustrada e desesperada por respostas, a família de Alexis contatou as autoridades. Descobriram que Tom não havia tomado nenhuma providência para reivindicar o corpo, o que significava que, legalmente, Alexis não poderia ser transferida. Enquanto isso, Tom interrompeu toda a comunicação com a família de Alexis, deixando-os em um limbo agonizante. Sem a cooperação de Tom, a família não tinha autoridade legal para trazer sua filha para casa. Seu luto foi agravado por um sentimento de impotência. Após mais de 2 semanas sem comunicação de Tom e sem qualquer ação em relação ao corpo de Alexis, as autoridades intervieram. Reconhecendo o sofrimento da família, decidiram alterar o registro do parente mais próximo de Tom para os pais de Alexis. Esse gesto compassivo permitiu que sua família finalmente reclamasse o corpo e a levasse para casa. Um pequeno funeral privado foi realizado na cidade natal de Alexis. Ainda assim, mesmo enquanto a colocavam para descansar, o mistério de sua morte permanecia sem solução e a polícia não estava mais próxima de identificar seu assassino. Nas semanas que se seguiram ao funeral, o comportamento de Tom tornou-se cada vez mais errático. Em vez de cooperar com a investigação ou cumprir suas obrigações como marido de Alexis,
ele fugiu abruptamente do Texas. As autoridades tentaram contatá-lo diversas vezes, mas sem sucesso. Meses se passaram até que ele fosse localizado na Geórgia. Quando as autoridades finalmente conseguiram entrar em contato com Tom, solicitaram uma amostra de DNA para auxiliar na investigação. Tom inicialmente concordou em fornecer a amostra, e uma reunião foi marcada para o início de agosto de 2021. No entanto, fiel ao padrão de seu comportamento, Tom não compareceu à reunião. Com apenas uma opção viável restante, a polícia emitiu um mandado de prisão contra ele. Em 29 de setembro de 2021, Tom foi oficialmente declarado foragido da lei. As autoridades não perderam tempo em sua perseguição, determinadas a levá-lo à justiça. Durante a investigação, descobriram uma pista crucial. A filha de Tom morava em Fort Myers, Flórida. Acreditando que ele pudesse estar se escondendo lá, a polícia iniciou uma operação de vigilância. Não demorou muito para que suas suspeitas fossem confirmadas. Tom realmente estava hospedado na casa de sua filha, e dessa vez, as autoridades estavam decididas a não deixá-lo escapar novamente. Em 6 de outubro de 2021, os U.S. Marshals cercaram a residência em Fort Myers, prontos para executar o mandado de prisão. A operação foi rápida e precisa. A filha de Tom e seu parceiro foram imediatamente retirados de perigo, garantindo sua segurança enquanto os agentes se preparavam para entrar na casa. Armados e alertas, os Marshals invadiram a propriedade e iniciaram a busca. A tensão era palpável enquanto avançavam cômodo por cômodo, até chegarem ao quarto de Tom no andar superior. Quando os Marshals entraram, se depararam com uma cena sombria e chocante. Tom estava estirado no chão, com sangue espalhado ao redor da cabeça e manchando o carpete sob ele. Respingo de sangue cobria as paredes, um testemunho arrepiante do fim que ele havia escolhido. Ao lado de seu corpo sem vida, havia uma arma de fogo. Ficou claro que Tom havia atirado em si mesmo na cabeça momentos antes de ser capturado. Paramédicos foram chamados ao local, mas nada puderam fazer. Tom foi declarado morto na cena, sua morte oficialmente considerada suicídio. As consequências da morte de Tom foram ao mesmo tempo trágicas e frustrantes para aqueles que buscavam justiça por Alexis. Embora as autoridades suspeitassem fortemente do envolvimento de Tom no assassinato da esposa, seu suicídio deixou uma lacuna impossível de preencher na investigação. Em seu comunicado oficial, a polícia descreveu o comportamento de Tom ao longo da investigação como evasivo e enganoso. Revelaram que havia um histórico documentado de violência doméstica no relacionamento entre Tom e Alexis, reforçando ainda mais sua crença de que ele era o responsável por sua morte. Segundo as autoridades, as ações de Tom, sua recusa em cooperar totalmente com a investigação, sua fuga repentina do Texas e sua decisão final de tirar a própria vida eram todos indícios de culpa. Elas acreditavam que se Tom tivesse enfrentado um julgamento, teria sido acusado pelo assassinato de Alexis. No entanto, seu suicídio privou a todos, investigadores, amigos e familiares, da oportunidade de conhecer toda a verdade sobre o que realmente aconteceu na fatídica noite entre 27 e 28 de novembro de 2020.